Como entender as questões da vida que interessam a todos nós? A Web Rádio Meimei apresenta Conexão Espírita. Olá, amigos da Rádio Meimei, esse é o programa Conexão Espírita. Eu sou Karina Rafaeli, da USE Intermunicipal de Marília. Eu sou Donizete Pinheiro, da USE Regional de Marília. E o assunto de hoje é extremamente importante. Nós vamos falar sobre evangelização espírita infanto-juvenil. Então, meus amigos, a formação integral da criança é responsabilidade dos pais, inclusive a educação espiritual. E a casa espírita é um educandário, um lugar de estudos, de aprendizados, de orientação e de vivências evangélicas, com uma programação pedagógica que abrange metodologias específicas para as diversas faixas etárias da criança. O objetivo do Centro Espírita é oferecer ao evangelizando a capacidade e o conhecimento de se perceber um homem integral, um homem de bem, um homem que seja ciente do seu processo evolutivo, mostrando o caminho e o roteiro trazido por Jesus. E todo esse processo na casa espírita, meus amigos, envolve a família. E é sobre isso que nós vamos conversar hoje com duas convidadas especiais que trabalham com a infância espírita. A Regina Leite, coordenadora da evangelização do Grupo Espírita Jesus de Nazaré de Marília e diretora do Departamento de Evangelização da USE Intermunicipal de Marília, e a Patrícia Desidério, coordenadora da evangelização do Núcleo Espírita Amor e Paz de Marília e também diretora do Departamento de Evangelização da USE Regional de Marília. Mas antes de nós iniciarmos essa conversa gostosa, eu gostaria de iniciar perguntando para o mais velho do movimento espírita, que é o Donizete, sobre a sua experiência no movimento, Donizete. São muitos anos, não é? Como você vê a evangelização infanto-juvenil espírita nos dias de hoje? Será que aconteceram mudanças? Nós podemos vislumbrar já os frutos do passado, Donizete? Então, Karina, de fato, nós acompanhamos o movimento espírita já faz algum tempo, e também quanto à evangelização infanto-juvenil. Embora nós não tenhamos trabalhado diretamente com a infância, mas nós tivemos uma ligação com o trabalho da juventude espírita ou da mocidade espírita, que está também ligada com a evangelização. O que a gente observou em todo esse tempo é que a implantação da evangelização sempre dependeu muito do interesse dos dirigentes espíritas, dos diretores dos centros espíritas, porque nem todos estão interessados ou preocupados ou acham que não têm condições de trabalhar com as crianças. Mas, de uma maneira geral, com o avanço, com o progresso dos centros espíritas, até mesmo com aqueles que eram da mocidade espírita e que passaram a assumir a direção dos centros espíritas, nós vimos que houve um avanço, sim, nesse aspecto. Há muitas casas espíritas se preocupando em implantar a evangelização infanto-juvenil, mesmo que de uma maneira assim mais precária. E, de outro lado, nós estamos vendo muitas casas modernas que estão realizando um bom trabalho nesse aspecto. Aqui mesmo em Marília, né, nós percebemos isso, uma grande preocupação em melhorar o atendimento das crianças, envolvendo inclusive os pais. Que isso é uma novidade, né? Antigamente, se trabalhava apenas com as crianças, os pais deixavam as crianças nas casas e iam embora. E agora existe uma preocupação de conversar também com os pais. Então, de uma maneira geral, nós podemos perceber que seja porque os jovens de antigamente estão hoje em atividades na casa espírita, ou seja, pela própria evolução e necessidade, estamos vendo aí que há um progresso, sim, mas nós precisamos fazer muita coisa pela frente, que é o que nós estamos vendo, pelo menos aqui na nossa região, uma preocupação nesse sentido.
Que maravilha, Donizete. Vamos então ver com as meninas o que elas contam para nós com relação à evangelização infanto-juvenil nos tempos atuais, não é? Regina, querida, seja bem-vinda ao programa. É uma alegria ter você conosco. E você está como dirigente do Departamento de Evangelização Infanto-Juvenil da USE Intermunicipal de Marília, que é um departamento bastante ativo, com reuniões de estudo, integração, eventos. Conta para nós, Rê, as propostas do departamento e os objetivos, né? Inclusive, nós tivemos um congressinho espírita infanto-juvenil recentemente, que foi, assim, maravilhoso, não foi, Regina? Com certeza, né? Primeiro eu queria agradecer a Deus, né, e pela oportunidade da gente estar divulgando um pouquinho mais sobre evangelização infanto-juvenil, que a gente considera muito importante, mas antes de eu estar falando dos objetivos, né, e tudo que a gente está realizando, eu queria relembrar um pouquinho do início do departamento, que isso foi há 6 anos, né, dia 10 de julho agora, no próximo julho, a gente vai completar 6 anos de departamento, e isso veio, assim, de uma participação de 2 colegas nossas, muito atuantes aí no movimento espírita, que é a Camila Paredes e a Priscila Sonsim, que participaram de um encontro, né, estadual de evangelização, e foi mostrado um mapa em que Marília e região não estava representado, né, então isso motivou elas ao retornar para criar um departamento. Passou um pouco tempo, né, e um dia a Priscila me convidou para iniciar, e de fato nós iniciamos, nós duas, né, na ocasião. Hoje, felizmente, nós somos em 9 integrantes, que são representados por 3 instituições diferentes aqui em Marília, né, e aos poucos, um trabalho bem cauteloso, com seriedade, nós fomos contactando todas as casas, né, que têm evangelização infanto-juvenil, e apresentando a proposta do departamento, com planejamento estruturado, que felizmente vem se estendendo até os dias de hoje, né, apesar das resistências que a gente sentiu bastante, ainda sente, né, e falta de apoio no início de tudo, quando viemos com essa proposta. Hoje a gente já conta com um grupo de 50 participantes, né, que a gente chama de GE, que é o grupo de estudo na evangelização infanto-juvenil. São representados não só pela USE Intermunicipal, mas pela regional também, representantes aqui, inclusive, a qual a gente tem uma relação muito próxima, muito harmônica, né, e a gente tem a representação aí da nossa querida Patrícia, que em breve vai estar falando também aí conosco, né. E hoje a gente chegou num ponto que a gente consegue compartilhar material, aulas, propostas, né, recomendamos também outras casas de evangelização, porque nós chegamos num ponto, felizmente, de ter até de um ponto, felizmente, do outro a gente fica com o coração apertado de ter fila de espera, porque as casas também não estavam preparadas, né, então estamos literalmente quebrando paredes, né, e formando mais salas aí, porque, como o próprio Donizete falou, a importância de ter envolvido a família, o estudo com os pais, dessa conscientização, que a gente chegou até os dias de hoje, né. E falando do objetivo inicial, principal, que a gente, quando criou o departamento, foi principalmente promover a união entre as instituições espíritas e os trabalhadores, né? Assim como está estimulando continuamente o estudo, a prática, a difusão da doutrina espírita, né, junto à criança, junto à família, e lógico, sempre com vistas à vivência dos ensinamentos de Jesus, né, e a formação do homem de bem, né, sempre ter isso como meta. E a gente tenta com isso buscar, né, uma qualidade crescente aí da tarefa da evangelização, contemplando tanto o zelo doutrinário como pedagógico, principalmente, né, então a gente tem essa preocupação. E a gente tem que ter em mente que com a concepção, né, da criança como espírito imortal, né, reencarnado, em um contexto socio-histórico-cultural específico, né, a gente tem, e que ele tem potencialidades, tem necessidades na fase de aperfeiçoamento dele. Então, isso requer dos educadores essa busca, né, dos evangelizadores constante pelo aprimoramento, por essa capacitação, né, porque assim nós podemos estar auxiliando melhor, né, o protagonismo aí das nossas crianças, né, e tudo mais, aí o aprimoramento espiritual dele.
E além dessas, falando dos objetivos, né, o que as nossas propostas, né, além da gente estar, a gente pode falar um pouquinho depois sobre isso melhor, mas nós temos também as capacitações mensais que a gente faz de forma rotativa nas casas e instituições espíritas que tem. Promovemos cursos, treinamentos, que vocês até falaram no início, né? A gente promoveu também um workshop muito interessante, trouxemos pessoas de Prudente, de Tupã, várias outras cidades que não estão aqui na Intermunicipal, que é a Cláudia de Abreu que veio, que ela é filha do Lúcio de Abreu, e o Lúcio, ele que ditou, né, um livro muito interessante da evangelização no Mais Além, que é como se falasse do bastidores. O que acontece, né, ali durante um trabalho da evangelização. Então, isso veio elucidar muito, iluminar muito, assim, os nossos caminhos, né, daqui para frente. Então, foi muito interessante esse workshop. E a gente fez também muitas palestras de conscientização para as casas espíritas, principalmente para estar sensibilizando não só os dirigentes, mas também as famílias, né, frequentadores do estudo ali, para que a gente possa cada vez mais, e não importa em que casa, né, que uma família esteja, né, frequentando a evangelização, o importante é que ela esteja, né. E o congressinho eu posso falar assim, que é como se fosse uma consagração, né, de todo o trabalho que a gente vem dedicando até o momento, né. E nessa segunda edição a gente teve quase 40% de aumento no número de inscritos, chegamos com 459 pessoas, entre crianças, pais, voluntários, né, e eu acho que o maior ganho de tudo isso é esse trabalho fraterno, de união entre várias casas espíritas, vivenciando o Evangelho de Jesus, e nesse específico foi através da música, né, da expressão artística, né, levando o ser aí nessa comunhão do bem e do amor ao próximo. Muito bem, Regina, nós queremos agradecer aí a sua participação inicial, mas também queremos dar as nossas boas-vindas à nossa companheira Paty, que está conosco na USE Regional de Marília, com a responsabilidade do Departamento Infanto-Juvenil, e que envolve aí a nossa região com as cidades de Garça e Tupã também. E nós queremos ouvir da Paty, né, qual o papel do Departamento da Infância e Juventude, da Regional, em relação às demais intermunicipais e os centros espíritas da nossa região. Primeiramente, eu gostaria de agradecer, né, o convite, a oportunidade eu falo desse doce, né, dessa doce missão que é trabalhar com crianças, né, e eu vejo que o movimento espírita está crescendo muito, o movimento espírita infantil, né, dos departamentos, todos muito envolvidos. É claro, como a Regina mesmo disse, a gente tem ainda algumas dificuldades que faz parte, porque nós estamos no processo, mas é muito gratificante trabalhar com isso. E a regional, ela tem um papel muito importante de agregar, né, através das outras cidades, levar para as outras cidades como Garça, como Tupã, levar experiências, trocar experiências entre nós, e também, juntamente com a Intermunicipal, estarmos ali ligados mesmo, né? Uma coisa que me deixou muito feliz foi a ideia do congressinho, que eu gostaria aqui, né, de falar a todos que essa ideia partiu, né, do Dr. Donizete numa reunião da regional. E conversando, ele veio com a ideia de criarmos um congressinho, né, que eu acho que o Donizete tinha também visto em outros lugares, mas que acabou deixando Marília, né, um pouco à frente, porque nós somos, no país, o primeiro congressinho voltado especificamente para criança.
porque existem congressinhos, mas que são dentro de um congresso maior, né, para os adultos. Marília é o contrário. Nós somos um congressinho em que os pais são coadjuvantes, né? Então, a gente vê todo esse trabalho também da regional aí, juntamente com a intermunicipal, da criação desses eventos. E eu vejo hoje o quanto é importante esses eventos para a infância, porque faz com que a criança, ela desperte, né, para a parte prática mesmo do que ela aprende. E o quanto foi importante, como a Regina disse, que para mim é uma pérola esse congressinho, né? Para mim é uma menina dos olhos aí que, como a Regina disse, cresceu muito, envolveu as casas espíritas, né? Várias casas espíritas, nós tínhamos 15 casas ali participando, e principalmente as famílias. Porque hoje, para que a evangelização espírita infanto-juvenil aconteça, nós precisamos muito dos pais, né? Nós precisamos muito das famílias ali envolvidas. Então, não só o congressinho, mas os eventos voltados à criança é extremamente importante, porque a presença da família ali, não só levando as crianças, mas unindo as crianças nesse amor, né, para que elas entendam o processo que nós estamos ali envolvidos no processo que Cristo veio trazer, né? Então, só gratidão, esperamos que mais eventos aconteçam, a regional está aí para isso, para agregar juntamente com Garça, Tupã, Marília, com o departamento aqui infanto-juvenil, e que eu tenho muita honra de fazer parte desse departamento, que eu tive o convite da Regina algum tempo atrás, fiquei muito feliz, e a gente é muito unida, né? Essas 9 pessoas ali são unidas, a gente participa, e a gente gostaria muito de estender o convite, a gente está sempre convidando, mas fica aqui o convite, né, as outras casas espíritas, as outras evangelizadoras a participarem, porque é uma troca muito rica de experiência, muito mesmo, né? Então aí fica o convite para que a gente possa só crescer, né, e que a infância seja a semente para o amanhã, né? São a semente para o amanhã. Muito bom, viu, Pati? E, Pati, a gente percebe uma dificuldade grande de implantação da evangelização infanto-juvenil pelos centros espíritas. Há algum trabalho da regional nesse sentido? Sim, Karina, sim. Nós estamos, né, num trabalho, é árduo, é de formiguinha, né, mas para que agreguem as outras cidades, como Garça, como Tupã, para que, através do departamento de infância, já foi feito, né, Regina? Regina também está aí para poder também falar sobre isso. Nós fizemos uma conscientização já, nós fizemos em Garça, foi feito um trabalho através do departamento com a cidade de Garça para implantação algumas casas ainda, infelizmente, não têm, né, a evangelização, ou, né, como o Donizete mesmo disse, o trabalho às vezes precário, né, muitas vezes por falta de trabalhadores. É isso que a gente escuta das casas, que eles têm vontade, alguns dirigentes estão ali apoiando, mas falta trabalhador capacitado, né? Então, o que nós estamos fazendo através da regional e da intermunicipal, por meio do departamento, tentando conscientizar as pessoas e convidando as pessoas para que façam o treinamento, né? Nós, enquanto departamento ali, estamos disponíveis, né, dispostos a ir até o lugar ou convidá-los a vir a Marília, para que capacitem as pessoas, capacitem trabalhadores, para que a evangelização seja implantada aonde não tem, né? Então, a regional entrou em contato
com essas cidades, Garça e Tupã, né, através dos dirigentes lá dos departamentos, para que a gente possa estender isso, né, as casas que queiram, né, e estejam dispostos a capacitar trabalhadores para que isso ocorra, porque hoje a principal queixa, né, é a falta de pessoas para trabalhar, né? Às vezes a pessoa até tem, assim, boa vontade, mas nós precisamos capacitar, né, porque é um trabalho muito importante, em que a pessoa não é ir lá como acontecia, né? Antigamente as crianças iam lá, davam um desenho, mas isso não é evangelizar, né? Nós precisamos capacitar as pessoas nessa responsabilidade do trabalho do Cristo, né? Para que elas sejam futuramente os evangelizadores, né? Do amanhã. Então é isso, Karina, o trabalho está aí sendo feito e de gotinha em gotinha a gente chega lá. Muito bem. Nós temos também uma preocupação em que a evangelização e a mocidade também, elas são importantes para dar continuidade ao centro espírita. E a gente percebe que muitos centros espíritas são de pessoas de uma idade já mais avançada, em que tem poucas crianças, poucos jovens. A gente se preocupa muito que essas casas poderão acabar desaparecendo com a desencarnação dos trabalhadores, ou com afastamento, por qualquer motivo, de idade ou de doença. Então, a gente percebe muitas vezes que pais que frequentam uma casa espírita acabam levando as suas crianças, os seus jovens, para participar da evangelização infanto-juvenil de outras casas. Queria ouvir, primeiramente, da Regina, se ela acha que isso é um problema em relação à própria casa, em relação aos jovens que acabam ficando meio desvinculados, né? Os pais frequentam uma casa, as crianças frequentam outras. Se isso tem sido um problema aqui na nossa região. Eu acredito que mais no início, isso a gente teve um pouquinho de resistência. Por exemplo, o departamento, ele fez uma lista, né, de todas as casas, horários, oferecendo a evangelização, né? Por quê? Para a gente se preocupando para estar abrangendo o maior número de pessoas possível, para não deixar de ficar fora dessa evangelização. Então, de repente, próximo da casa, né? O horário é melhor, o dia da semana. Então, para se adequar o melhor, chegar mais perto possível, que atenda a necessidade daquela família. Mas aí nós tivemos resistências, quando a gente começou a divulgar, a gente teve algumas casas, dirigentes, muito apegados ainda, né, é minha casa, é meu trabalhador, eu não vou divulgar de outra casa, só que nós temos que lembrar que o trabalho não é nosso, né, ele é muito maior, né, vai muito além, nós estamos falando do Evangelho de Jesus. Então, essas barreiras, nós, com conscientização, com trabalho bem feito, sério, eu acredito que a gente, aos pouquinhos, a gente vai conseguir, né, vencer essas barreiras, né, porque o que interessa é isso, né, dessas famílias serem atendidas, por isso que a gente tenta, nesses encontros que nós fazemos aí de capacitação, contatos que nós fazemos, nós falamos muito, assim, de nós nos unirmos, de nós trocarmos os nossos desafios, né, as nossas preocupações, e que a gente tem que trabalhar junto por um propósito muito maior, né, assim como a gente viu no congressinho, mas que nós temos o pessoal, o ser humano, né, ainda em construção, ainda em evolução, e a gente vai se deparar com esse tipo de coisa. Então, cabe a gente de tentar vencer esses desafios, né, tá sempre estudando, tá sempre fazendo esse contato, e quem sabe aí a gente consiga não ter mais esse tipo de coisa, né. Com relação a esse tema,
amigos ouvintes, esse assunto específico, é isso mesmo que Regina colocou, mas é bastante importante que haja um empenho maior dos dirigentes para a implantação da evangelização infanto-juvenil nas suas casas. Então, vejam que nós temos aqui todo um apoio, um suporte muito bem estruturado dos departamentos das USES, para que possam ajudar a fazer essa implantação nas casas espíritas, porque é muito importante que a casa tenha a sua evangelização, não é, Donizete? Para que essa criança, desde o início, frequentando aquela casa, ela será um futuro trabalhador, ela será um futuro dirigente. Então, a casa, ela precisa ter esse foco, precisa prestar atenção, né, nesse trabalho importante que é a evangelização infanto-juvenil, não é, meninas? Então, o foco dos dirigentes deve ser esse, né, de se esforçarem para fazer a implantação da evangelização nas suas casas. Você não acha isso, Donizete? Concordo, eu sempre considerei que é preciso despertar na criança e no jovem o amor pela casa. E considero até que seja além do conhecimento da doutrina espírita, do espiritismo, porque na medida que a criança permanece na casa, gosta da casa, naturalmente vai aparecendo, vai surgindo nela um interesse pelo conhecimento da doutrina, de estar na casa espírita, porque uma discussão que nós temos no movimento espírita é sobre a permanência do jovem na casa. E nós chegamos à conclusão que isso é inevitável, e que nós não devemos nos preocupar muito com esse afastamento na fase da juventude, que envolve aí a faculdade, que envolve o trabalho, que envolve a constituição de uma família, e que um dia, quando as coisas estiverem mais ajustadas, esse jovem vai voltar para o centro espírita, mas ele precisa ter nascido nele o amor e o interesse pela doutrina. Então, é muito importante isso, eu considero, concordo que, embora seja inevitável que alguns pais escolham determinadas casas espíritas para frequentar, às vezes por comodidade, porque é mais perto, porque é o dia que eu posso, né? Porque nós temos evangelização diversos dias, né? Tem centro que é à noite, tem centro que é no sábado, tem centro que é no domingo, e é natural que os pais busquem aquilo que é mais cômodo para elas. Mas eu acho realmente que é importante que as casas espíritas se esforcem nesse sentido, de terem a própria evangelização, de terem a própria mocidade. Não sei se vocês sabem, houve um tempo em que se pensou e se concretizou isso das mocidades espíritas autônomas, né? Juntar todos os jovens numa mocidade que funcionava por conta própria, independentemente dos centros espíritas. E isso, ao longo do tempo, mostrou que é extremamente inadequado, né? Porque os jovens vão se tornar adultos, e a mocidade espírita acaba virando um centro espírita, né? Jovens na mocidade espírita com 30, com 40 anos, quando eles podiam estar participando ativamente de um centro espírita. Então, esse amor que nós precisamos despertar na casa espírita surge exatamente com o trabalho de evangelização dentro da casa espírita. E eu parabenizo aí o esforço dos departamentos nesse trabalho de despertar nos dirigentes o interesse exatamente pela implantação das casas, na formação dos educadores. Porque, como vocês disseram, há justificativas que apresentam para não ter a evangelização. Então, não tem criança, não tem educador. E uma vez um companheiro falou sobre isso para mim e disse, mas se você não preparar os educadores, como é que vocês vão convidar as crianças para participarem do centro? Então, nós precisamos ter o serviço, seja ele qual for, para que possamos atrair o público, as pessoas, para estarem participando. Então, o início realmente é pela formação de educadores. Com o tempo, até pela assistência espiritual,
vão surgindo as crianças para estar participando. 1, 2, 3, 4, 5, aos poucos vai realmente aparecendo. Exatamente, Donizete. As meninas que representam os departamentos da USE estão de parabéns, porque é um trabalho bastante árduo, demanda muita dedicação, então realmente é bastante importante. E eu gostaria de perguntar para a Regina sobre a implantação da evangelização de bebês, que nós temos observado que alguns centros têm feito esse trabalho. O que você tem para falar para nós, Rê? É um trabalho essencial, né? E nós queremos chegar, inclusive, quando nós tivermos mais braços, mais espaço, partir também para a evangelização do ventre, né? Porque nós estamos falando da educação do espírito, né? De um espírito imortal. Então, esse trabalho tem sido, assim, fantástico dentro do centro, tem se multiplicado, né? Nós temos uma especialista, digamos assim, a Suzana, que faz parte do departamento, que ela sempre, praticamente todo ano, ela se especializa em Goiânia, né? Que é o berço aí de que nasceu toda a evangelização de bebê, e ela fez um ótimo trabalho de ampliar esse trabalho aqui. Então, nós temos mais 2 casas aí trabalhando também com a evangelização de bebês, e cada vez mais, quanto mais nós iniciarmos, né, com maior antecedência possível, né, cuidando e pensando, porque a gente fala, nós temos muito, assim, a fala, por exemplo, dos pais, deixa meu filho escolher, né, e a gente não apresenta nenhuma alternativa para aquela criança, né, e sabendo que a gente pode sempre, né, estar fazendo essa evangelização. Então, quanto antes e da forma mais carinhosa, planejada e de um trabalho bem feito, tenho certeza que nós vamos colher grandes frutos aí, né, porque é impressionante quando eu já participei de algumas aulas, porque eu faço algumas participações especiais, digamos assim, né, e você fica encantado com a percepção daquele espírito ali, daquela criança, e você vê que ela está entendendo da maneira dela, né, aquela percepção que ela vai adquirindo, e isso a gente só vai ter ganhos, né. Então, acredito que a gente tem que ampliar cada vez mais. Que legal, eu acho que esse trabalho é importante, né? Como você disse, é evangelização do espírito, que, embora ele não compreenda muitas vezes o que está sendo apresentado ali de diversas maneiras, mas a criança, o bebê já está na psicosfera, né? Já está sendo assistido pela espiritualidade, e isso impregna o espírito, né? As emoções, os fluidos que estão ali envolvendo a criança. Mas, antes de nós partirmos para o final, eu tenho uma pergunta depois para a Paty. Eu gostaria de fazer uma pergunta para a própria Karina, porque Karina faz parte também do setor de evangelização lá do NEAP, especialmente trabalhando com os pais. Eu gostaria de saber a sua percepção, Karina, sobre qual a importância dos pais estarem ali juntos e se isso repercute, se isso tem uma melhora, isso reverte em benefício não só da harmonia familiar, no entendimento com as crianças e os filhos. Qual é a sua percepção nesse sentido? Muito bom, Donizete. Realmente é de extrema importância esse trabalho com os pais. Então, normalmente, mais ou menos a dinâmica, né, da evangelização, como é que é? Nós temos uma manhã específica, vamos dizer assim, podemos ter, pode ser durante a noite, enfim, mas normalmente é num período da manhã ou num período da tarde, que nós passamos junto com os pais e as crianças. Então, as crianças vão para as suas salas, de acordo com as faixas etárias, e nós, coordenadores com os pais, ficamos nesse trabalho com os pais. E é bastante importante envolver a família. As melhores evangelizações hoje, as melhores no sentido de estarem mais estruturadas, são aquelas que trabalham com a família.
Então, promovendo essa integração, vão todos para o centro espírita, e como você bem disse, aprendem a amar aquela casa espírita, não é? Então, é muito importante esse trabalho. Nós trabalhamos temas específicos da família, com os pais, e há todo esse processo, esse cuidado com aquela família. Então, esse é o modelo que mais atende às necessidades atuais de hoje, dentro de toda a diversidade que nós encontramos na família, não é, meninas? É isso, Donizete. Eu queria dar o meu parecer aqui, né? Meu depoimento de um resultado desse trabalho com os pais, porque nós estivemos presentes no congressinho e percebemos a integração dos pais com as crianças. Os pais participaram das salas com os expositores, depois nas atividades de integração no pátio, a participação da roda, a participação junto com as músicas. Eu acho que isso foi muito importante, está sendo muito importante realmente, porque os pais acompanham os filhos naquilo que eles estão aprendendo. E é fundamental que isso aconteça, não só para o bem-estar das crianças, mas para o bem-estar da família, que é o foco do trabalho, no fundo, né? A gente trabalha com as crianças, que é para ajudar as crianças na sua reencarnação, no seu crescimento, mas isso depende fundamentalmente do apoio e da participação direta dos pais. Então, essa insistência da casa espírita para que os pais estejam juntos é muito importante, né? Então, realmente, parabéns para as casas espíritas que chegaram nessa consciência da importância. E nós percebemos o quanto que é difícil, né? O congressinho foi um exemplo, né? Quantas pessoas estavam envolvidas ali na atividade. E quando nós vamos, ou eu estou mais ligado ao Jesus de Nazaré, mas de vez em quando estou no NEAP também, fazendo exposições, a gente percebe quanto de esforço é necessário para que a atividade no dia da evangelização aconteça. O envolvimento de tantos colaboradores na área das crianças, na área dos adultos, tem casa que aplica o passe. Então, eu acho que dentro da casa espírita, o trabalho mais difícil é da evangelização, né? Porque envolve a preparação dos temas, das aulas, não é só expositiva, a aula não é só expositiva, ela é participativa, tem material que tem que ser preparado, né? Então, é realmente um trabalho assim que a assistência espiritual deve ser muito grande, com certeza é. Eu sei que o departamento fez um estudo sobre o trabalho da espiritualidade auxiliando a evangelização. Então, parabéns de novo, é um trabalho que merece todo o louvor. E nós estamos partindo para o final, e nós queríamos perguntar para a Paty, porque estamos trabalhando a nível de órgãos, né? Então, a USE, que é o órgão de unificação do movimento espírita no estado de São Paulo, ela conta com órgãos regionais e órgãos intermunicipais ou municipais. E dentro do Departamento de Evangelização também existe esse trabalho. Então, eu gostaria de saber da Paty, que é do Departamento de Evangelização da Regional, essa integração, existe uma integração maior com a USE São Paulo? Existe uma assistência, existe material? Como é que está sendo esse trabalho com a USE São Paulo? Bom, Donizete, antes de responder sua pergunta, eu só queria, né, fazer um gancho assim de o quanto os evangelizadores são assistidos pela espiritualidade, porque é um trabalho gigante mesmo, é um trabalho de confecção de material, é um trabalho que a gente entra em sintonia mesmo e sente a presença dos amigos espirituais a todo momento ali auxiliando. Então, é muito gratificante. Em relação à USE São Paulo, sim, nós temos reuniões mensais. A USE São Paulo
entra em contato conosco, nós temos reuniões mensais com eles. O que acontece conosco, nós fazemos um revezamento entre nós, para estar participando, porque as reuniões acontecem aos domingos de manhã. Então, a maioria das nossas evangelizações são aos domingos de manhã, e é o mesmo horário. Então, nós fazemos um esquema de revezamento para participar, mas é muito bom, é muito importante. A USE São Paulo, ela tem capacitações também, né, para evangelizadores. Isso tudo a gente replica lá no departamento, no GE, né, que é um grupo que nós temos de evangelizadores, passamos para eles, tem capacitação permanente lá, né, online, tem capacitação que não é sempre, mas às vezes tem presencial, e todo esse arsenal que ela nos oferece, a USE São Paulo, nós estamos sempre passando, né, para da regional, para a intermunicipal, para que a gente faça aí uma troca de experiências. E foi muito interessante que eles entraram em contato conosco exatamente para nos perguntar sobre o congressinho, né? Porque o congressinho está sendo uma experiência que pode ser também replicada para outros lugares, né? E com a graça de Deus, uma experiência muito positiva, muito positiva. E é isso, né? Sigamos em frente aí com Jesus no leme. Muito bom, viu, gente? Que interessante que está sendo esse bate-papo, não é? Mas nós precisamos partir para o encerramento. Então, eu vou pedir para que a Regina faça suas breves considerações finais e depois a parte. Regina, suas palavras finais. Bom, primeiramente, uma coisa que eu sempre falo, né, é que apesar de estar hoje como responsável pelo Departamento de Infância, eu não chegaria aqui sozinha, né, que nós precisamos um dos outros sempre, e é através dessas relações que também a gente evolui, que a gente se aperfeiçoa. Eu lembro sempre também que, junto com o trabalho, com os desafios que nós temos, cresce também a nossa responsabilidade, né? Mas que a gente deve sempre não confiar, né? Não temer, né? E confiar, né? Aquele que nos fortalece, que nos motiva e nos faz ir adiante, né? E reforçando o que eu já falei anteriormente, que independe a instituição que a família frequente, mas o que importa, ela está aí dentro, procurando o seu desenvolvimento moral, né, cuidando do espírito, né, e lembrando que esse trabalho, ele é muito maior que a gente, porque é um trabalho com Jesus e por Jesus, né, então, minha gratidão pela oportunidade mais uma vez, pelo amparo espiritual que a gente recebe sempre, como a Paty bem falou, né, mas que a gente tenha sempre olhos de ver, ouvidos de ouvir, né, e nós estarmos aí prontos para quando o trabalho aparecer, né. Obrigada. Muito bom, Regina, nós que agradecemos, viu? Paty, suas palavras finais. Eu queria, né, gostaria de terminar minha fala, primeiro agradecendo muito a oportunidade de estar com vocês, a oportunidade que Deus me deu de estar aqui nessa doce tarefa. Mas eu queria terminar, eu gostaria de ler uma breve mensagem do Dr. Bezerra de Menezes em relação à evangelização, se vocês me permitirem. Ao término do século XX, o século chamado das luzes, estamos convocando os obreiros da boa vontade para a tarefa divina de evangelizar. Evangelho é sol nas almas, é luz no caminho dos homens, é elo abençoado para a união perfeita. Evangelizemos nossos lares, meus filhos, doando à nossa família a bênção de hospedarmos o Cristo de Deus em nossas casas. A oração em conjunto torna o lar um santuário de amor, onde os espíritos mais nobres procuram auxiliar mais e mais, dobrando os talentos de luz que ali são depositados. Evangelizemos nossas crianças, espíritos forasteiros do infinito,
em busca de novas experiências à procura da evolução espiritual. Sabemos que a Terra é um formoso educandário e o Mestre Divino, de sua cátedra de amor, exemplifica pela assistência constante o programa a ser tratado. Evangelizemos nossos companheiros de trabalho pelo exemplo na conduta nobre, pelo perdão constante. Evangelizemo-nos guardando nossas mentes e em nossos corações as bênçãos nos ensinos sublimes. Estamos na terra, mas alistamo-nos nas fileiras do cristianismo para erguermos bem alto a bandeira da luz do Mestre Divino. Amai-vos uns aos outros, como vos tenho amado. Evangelizemos. Os tempos são chegados, os corações aflitos pedem amparo, os desesperados suplicam luz. Há um grito que ressoa pelo infinito. Pai, socorre-nos. Filhos, somente através do Evangelho vivido, à luz da doutrina espírita, encontrará o homem a paz, a serenidade e o caminho do amor nobre. Conclamamos os corações de boa vontade. Evangelizem, evangelizemos, acendamos a luz dos ensinos divinos para que a Terra se torne um sol radioso no infinito, conduzindo uma família humana íntegra nos princípios da vida e em hosanas ao seu Criador. Filhos, peçamos ao Pai inspiração e prossigamos para o alto, porquanto somente Cristo, com o seu saber e o seu coração de luz, poderá iluminar os nossos caminhos. Bezerra de Menezes. Maravilhosa mensagem, fechamos com chave de ouro, hein? Foi excelente esse programa, meus amigos ouvintes da Rádio Meimei. Muito obrigada, Regina, Pati, Donizete. Hoje nós conversamos sobre a criança e a importância da educação do espírito que chega sob a nossa tutela em nossos lares. Os pais responsáveis têm a obrigação, como educadores, de cuidarem do desenvolvimento da espiritualidade das crianças, e fizeram esse compromisso antes de reencarnar, o compromisso de reapresentar Jesus aos filhos durante a reencarnação. E para esse suporte das famílias, nós temos a doutrina espírita e as nossas casas espíritas. Esperamos que tenham gostado do programa, um beijo nos corações e até o próximo. Obrigado, amigos. Foi um prazer estar com vocês, com as nossas amigas Regina e Pati. Até a próxima.